E dando continuidade à nossa tríade de aula sobre férias, nessa segunda aula eu vou falar para vocês sobre férias coletivas, remuneração e abono de férias. Bem, das férias coletivas, 3 perguntinhas que eu quero fazer para vocês logo no início. Como elas são concedidas, quais são os períodos e os empregados com menos de 12 meses de trabalho, como é que ficam? Então, nosso objetivo dentro das férias coletivas é justamente responder essas perguntas, dentre outras. Bem, o artigo 139 da CLT tem a seguinte redação: poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. Então, vejam só, primeira coisa, poderão ser concedidas férias, não é uma obrigatoriedade, tá? É uma autonomia do empregador. E as férias coletivas, elas podem ser concedidas a todos os empregados da empresa, de determinados estabelecimentos ou até de determinados setores da empresa. Então, as férias coletivas, elas não necessariamente são a todos os empregados. Pode acontecer de uma empresa não poder ter férias coletivas dentro de um determinado setor, porque aquele setor trabalha em turno ininterrupto ou precisa ter sempre funcionários ali para poder prestar o serviço, mas pode acontecer de que determinados setores daquela empresa possa ser concedidas férias coletivas, tá bom? As férias coletivas, elas poderão ser gozadas em dois períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Então, eu posso ter 10 dias e 20 dias, eu posso ter 20 dias e 10 dias, 15 e 15, tá? Para os fins previstos neste artigo, o empregador vai ter que comunicar ao órgão local com antecedência mínima de 15 dias as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida, ou é a empresa toda ou determinados setores, tá certo? Em igual prazo, ou seja, 15 dias, o empregador enviará cópia da aludida comunicação aos sindicatos representativos da respectiva categoria profissional e vai providenciar a fixação de aviso nos locais de trabalho. Então, o funcionamento das férias coletivas, qual que é? O empregador é que vai decidir sobre a concessão das férias coletivas. Pode haver o fracionamento em períodos não inferiores a 10 dias corridos. As férias coletivas podem ser concedidas a todos os empregados da empresa ou a determinados setores. O empregador, ele deve fazer o quê? Comunicar as férias coletivas à autoridade competente e ao sindicato representativo da categoria, que seria o quê? O Sindicato dos Trabalhadores. Bem, aqui eu queria fazer uma observação com relação ao artigo 51 da Lei Complementar 123 de 2006. Lá no artigo 51, ele tem a seguinte redação, olha só. As empresas, as microempresas e as empresas de pequeno porte são dispensadas de comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego a concessão de férias coletivas. Então, microempresas e pequenas de pequeno porte não têm a obrigatoriedade de comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego sobre a concessão de férias coletivas, tá bom? Mas eu reputo válido comunicar ao sindicato da categoria. Artigo 140. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão, na oportunidade, férias proporcionais, iniciando-se, então, novo período aquisitivo. Terão direito ao salário mais o terço constitucional. E aqui eu coloquei um exemplo. Férias coletivas de 30 dias e o empregado tem direito a 10 dias de férias, os 10 dias serão pagos como férias acrescidos de um terço e o restante dos dias, que no caso do nosso exemplo seriam 20, o empregado ficará afastado e vai receber o salário sem o acréscimo de um terço, tá bom? Então, vejam só, aqui, deixa eu exemplificar novamente para vocês. Vou pegar aqui a caneta e vamos fazer o seguinte, olha só, vamos colocar aqui, acho que vermelho vai ficar bom.
Então, imaginem só, o empregado, ele começou há 5 meses na empresa, tá? 5 meses. E aí, tava contando o quê? O período concessivo, perfeito? Então, vamos colocar aqui, ó, 2025, tá? Vamos colocar o ano de 2025. Ele entrou, vamos colocar aqui, arredondar, colocar 6 meses para ficar mais fácil aqui o cálculo. Pera aí, deixa eu apagar isso aqui que não tá muito bom, né? Vou apagar aqui, ó. Apagar. Então vamos lá. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte. O empregado, ele entrou em julho, tá? Julho de 2025, tá bom? E aí, ele vinha aqui no seu período concessivo. O período concessivo dele findaria quando? Em julho, período aquisitivo, perdão, em julho de 2026, certo? Mas chegou aqui dezembro de 2025, o empregador decidiu conceder férias coletivas. O que vai acontecer? Em janeiro, tá? Quando eles retornarem, imaginemos aí que, né, foi 1º de dezembro, voltaria aí dia 2 de janeiro, tá? De 2026, tá bom? A partir dessa data, 2 de janeiro de 2026, vai iniciar o quê? Novo período concessivo, tá? Porque é o que dispõe o artigo 140 da CLT. Olha só, os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão na oportunidade férias proporcionais, iniciando-se então novo período aquisitivo. Então, esses funcionários que trabalham há menos de 12 meses e foram concedidos, agraciados com a concessão de férias coletivas, o que vai acontecer? No caso do dia 2/1 de 2026, o período aquisitivo deles, tá? Vai iniciar novamente. Eu falei concessivo, mas eu me enganei. É aquisitivo. O período aquisitivo vai iniciar novamente e eles terão direito à concessão das férias a partir de 2/1 de 2027. Entenderam? Dúvidas? Só colocar aqui nos comentários que eu explico para vocês, tá? E aqui a gente volta, né, a falar a respeito das férias coletivas de 30 dias. O empregado vai ter direito a 10 dias de férias, que são férias proporcionais, e os 10 dias são pagos mais 1/3. O restante dos dias, que seriam 20, ele vai ficar afastado e vai receber o salário, mas sem o acréscimo de 1/3. Tá bom? Bem, aqui a gente vai falar agora sobre a questão da remuneração, tá? Então, o que eu tinha para falar para vocês com relação às férias coletivas é isso daí. Não tem muito segredo, tá bom? A CLT, ela é bem clara com relação às férias coletivas, perfeito? O empregado, se for agraciado com as férias coletivas, ele vai tirar as férias coletivas, vai receber de forma proporcional e vai iniciar um novo período aquisitivo para ele, tá? Vamos voltar aqui na tela. Da remuneração e do abono de férias. O empregado perceberá durante as férias a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão. O valor devido é o da data da concessão e não aquele que ele recebia na data da aquisição do seu direito de férias. Tá? Lembra que eu falei na primeira aula a respeito da ausência do pagamento, que paga em dobro, e aí ou ele recebe na data da rescisão o valor das férias que não foram pagas com base na remuneração da data da rescisão ou da reclamação trabalhista? Então, aqui é a mesma coisa. Tá? Então, o valor devido é o da data da concessão e não aquele que ele recebia na data que ele adquiriu o direito às férias. Tá? O valor ele é acrescido de 1/3, que vem previsto na Constituição Federal, conforme artigo 7º, inciso 17. E aqui eu coloquei o exemplo para vocês, ó. Salário de R$3.000, mais 1.000
que equivale a 1/3. Total que ele vai receber de férias, R$4.000. Tá? O adicional de 1/3 ele vai incidir em todos os casos. Então, vão ser nas férias gozadas, nas férias indenizadas, no término de contrato, férias integrais, férias proporcionais. Esse 1/3 o empregado ele não perde, no caso de pagamento das férias. A súmula 328 do TST dispõe o seguinte, que o pagamento das férias integrais ou proporcionais, gozadas ou não, na vigência da Constituição Federal de 88, sujeita-se ao acréscimo do terço previsto no respectivo artigo 7º, inciso 17. Bom, então, o terço de férias ele é devido, seja nas férias integrais, nas férias proporcionais, nas que foram gozadas ou até naquelas que não foram gozadas, tá bom? Que no caso seria as férias indenizadas. Bem, normas coletivas aqui é um assunto interessante. Por quê? Porque se existir previsão e norma coletiva do pagamento do adicional de férias acima de 1/3, só essa parcela vai ser devida. E nós temos até uma OJ transitória, número 50 da SDI 1 do TST, que dispõe o seguinte: férias, abono instituído por instrumento normativo e terço constitucional, simultaneidade indevida. Olha o que ela descreve. O abono de férias decorrente de instrumento normativo e o abono de 1/3 previsto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal tem idêntica natureza jurídica, destinação e finalidade, constituindo-se bis in idem, ou seja, pagamento em duplicidade, seu pagamento simultâneo, sendo legítimo o direito do empregador de obter compensação de valores porventura pagos. Então, caso o empregador pague 2 vezes, ele pode fazer a compensação. Como? Ou faz no olerite, ou se o funcionário for demitido, desconta da rescisão de contrato de trabalho. Bom, nós temos aí essa OJ, tá? OJ transitória 50 da SDI 1 do TST. Salário variável. Parágrafo 1º. Quando o salário for pago por hora, com jornadas variáveis, apurar-se-á a média do período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data da concessão das férias. Quando o salário for pago por tarefa, tomar-se-á por base a média da produção no período aquisitivo do direito a férias, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data da concessão das férias. Quando o salário for pago por percentagem, comissão ou viagem, apurar-se-á a média percebida pelo empregado nos 12 meses que precederem a concessão das férias. A parte do salário que é paga em utilidade será computada de acordo com a anotação na carteira de trabalho e previdência social. Então, o pagamento das férias e do terço no salário variável tem as suas regras, por hora, por tarefa e para quem recebe por comissão. Bem, súmula 149 do TST trata do tarefeiro, das férias do tarefeiro. A remuneração das férias do tarefeiro deve ser calculada com base na média da produção do período aquisitivo, aplicando-se a tarifa da data da concessão. Então, percebam, o pagamento vai ser sempre da remuneração das férias, vai ser sempre na data da concessão. Nunca a remuneração que obtida na data da aquisição do direito. É sempre na data da concessão. Bem, adicionais legais. Hora extra, adicional noturno, insalubridade, periculosidade. Olha só. Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias. Então, faz-se o cálculo desses adicionais e aí sim a remuneração das férias vai ter como base esses adicionais. Se, no momento das férias, o empregado não estiver percebendo o mesmo adicional do período aquisitivo,
ou quando o valor deste não tiver sido uniforme, será computada a média do decimal recebida naquele período, após a atualização das importâncias pagas, mediante incidência dos percentuais dos reajustamentos salariais supervenientes. Tá? Então, faz-se sempre a média daquele período. Haverá reflexo dessas verbas, sempre. Caso não esteja mais recebendo no momento da concessão das férias, vai ser realizado o quê? Uma média dos 12 meses do período aquisitivo. Porque pode acontecer do empregado deixar de receber adicional noturno, hora extra, insalubridade, periculosidade, por algum fato. E na data da concessão, se ele recebia, vai apurar o quê? Os últimos 12 meses. Tá? Bem, abono pecuniário de férias, é a famosa venda das férias. Olha o que dispõe o artigo 143. É facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Então, é uma faculdade do empregado vender 1/3 das suas férias. Não é obrigatório. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Então, aqui eu vou explicar para vocês. Quer ver? Pra vocês entenderem como é que funciona esse dispositivo. Aqui é o seguinte, ó. Vamos imaginar, tá? E o mesmo exemplo de sempre, tá? Aqui, ó. Vou colocar aqui a nossa linha do tempo, né? Perfeito. Então, entrou lá em janeiro de 2025 e o período aquisitivo terminaria em janeiro de 2026, tá? O funcionário que quiser converter 1/3 do período de férias, ele tem que fazer o pedido faltando o quê? No mínimo 15 dias, tá? Até 15 dias antes do término, tá? 15 dias. Então, vamos colocar aqui. Eu coloquei janeiro, mas vamos colocar aqui uma data. Vamos imaginar que o período aquisitivo do funcionário terminaria dia 30 do 1, período aquisitivo, né, de 2026. Ele teria que fazer esse pedido até, vamos colocar aqui, dia 15 do 1 de 2026. Tá? É isso que dispõe a CLT. Perfeito? Pode acontecer, tá? De algumas legislações locais, aí eu digo dos municípios, de alterar essa data, tá? Alterar esse prazo aqui. Tá? Então, tem lugares que o período para pedir são 30 dias antes, tá? 30 dias antes. Pode acontecer? Pode. Até hoje eu não vi ninguém questionar isso judicialmente, mas a lei local pode ampliar esse prazo, tá? Vamos lá. Continuando aqui, ó. Tratando-se de férias. Vou pegar aqui o marca-texto. De férias coletivas, a conversão a que se refere este artigo deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva categoria profissional, independendo de requerimento individual à concessão. E vejam, é uma faculdade do empregado. Ele não é obrigado a vender as suas férias. Fazendo um parênteses agora, vamos falar um pouquinho sobre empregados domésticos. É possível a conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário, mas o pedido, no caso de empregados domésticos, tem que ser com antecedência mínima de 30 dias antes do término do período aquisitivo.
A Lei Complementar 150 de 2015, lá no artigo 17, parágrafo 3º, vem descrevendo o seguinte: é facultado ao empregado doméstico converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Tá bom? Bem, artigo 144 da CLT. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, regulamento da empresa, convenção coletiva ou acordo coletivo, desde que não excedente de 20 dias do salário, não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho. O que isso significa? Significa que o abono não tem natureza salarial. A natureza é indenizatória. Entretanto, se exceder de 20 dias, o total do período terá natureza salarial. Tá certo? Artigo 145. O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, do abono referido no artigo 143, serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. Então, o pagamento, neste caso, tem que ser o quê? Até 2 dias antes do início das férias. Então, aqui... Vou pegar a caneta. Então, aqui é o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu vou entrar de férias dia 1º de dezembro de 2025. O pagamento das férias tem que ser realizado até 2 dias antes do início das minhas férias. Então, aqui seria 28/11, tá? De 2025. Tá bom? Teria que cair na minha conta até o dia 30 de novembro. O empregado ele vai dar quitação do pagamento com a indicação do início e do termo das férias. Férias concedidas após o período concessivo e a súmula 450 do TST. E aqui eu vou pedir para vocês prestarem bem a atenção, porque nós tivemos uma mudança em 2022 desse entendimento da súmula 450 do TST. Tá? Então eu vou explicar aqui com calma para vocês poderem entender. Olha só. Se as férias elas não forem concedidas no prazo de 12 meses após o período aquisitivo, o empregador pagará as férias em dobro, ainda que passe alguns dias. E onde que vem esse entendimento? Na súmula 81 do TST. Os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro. Tá? E aqui, essa redação, isso aqui que eu coloquei para vocês, é quando as férias não forem concedidas no prazo de 12 meses do período concessivo. Tá? Então, vamos aqui colocar aqui a nosso exemplo aqui, tá? Período, vou colocar mais para cá porque eu vou ter que escrever um pouco mais. Olha só. Período aquisitivo, tá? 2025 a 2026. O empregador teria que conceder as férias aqui de 2026 até 2027. Imaginemos que ele não concedeu as férias, porque aqui é o período concessivo. Ele não concedeu as férias dentro desse período aqui, ó. O que vai acontecer? Ele vai ter que pagar em dobro as férias pela não concessão do período de férias, tá? A súmula 81 do TST
o que que ela fala? Ela fala o seguinte, que os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro. Então, nós temos duas situações. A primeira, ele não concedeu dentro do período, vai ter que pagar em dobro. E ainda que ele conceda após esse período, ele vai ter que pagar também em dobro. Vocês entenderam? Vou repetir. Período aquisitivo de 25 a 26. Período de 26 a 27 era o período de concessão das férias. Ele não concedeu as férias referente ao em 2027, de 2026 a 2027, o período aquisitivo de 2025 a 2026. Ele só foi conceder aqui, ó, no período de 27 a 28. Esse primeiro período aqui, ó. Tá? Se ele não conceder as férias dentro desse período, ele vai pagar em dobro. Se ele conceder esse período fora o período aquisitivo, fora do período concessivo, que no caso seria entre 2027 e 2028, ainda que o funcionário goze das férias, ele vai ter que pagar o período em dobro. Tá? Então eu estou falando do quê? De concessão fora do período aquisitivo, fora do período concessivo. Se concedeu após o período correto concessivo, vai pagar em dobro. Se não concedeu, com mais razão ainda vai pagar. Tá bom? E aí vem a súmula 81 e diz o seguinte: os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro. Então, vamos imaginar que a última data do período concessivo fosse dia 31 de agosto de 2025. Ele tinha que conceder as férias até aqui, ó. Ele não concedeu as férias até o dia 31, ele foi conceder só no dia 1º de setembro. Ou, vamos colocar aqui, dia 5 de setembro, tá? De 2025. Veja, o funcionário, ele tá gozando as férias, mas passou poucos dias do período de concessão. Ele vai pagar em dobro, ainda que ele conceda, ainda que o empregado goze das férias, tá bom? É isso que tá dizendo aqui a súmula 81. A pergunta que eu faço para vocês agora é a seguinte: e se as férias foram gozadas, ou seja, elas foram usufruídas, mas o pagamento das férias foi atrasado? Então, vamos imaginar aqui, vou pegar um outro exemplo. Deixa eu pegar a borracha aqui para apagar. Quase que eu dei um spoiler aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui a borracha. Olha só, vamos imaginar o seguinte, ó. Vou apagar aqui. Vou explicar para vocês de uma outra forma. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que... Já vou partir direto para o período concessivo, tá? Período concessivo de 2026 a 2027. Tá? O empregador concedeu as férias dentro desse período. Tá? O empregado, ele gozou as férias. Mas o pagamento foi atrasado. E aí? Ele gozou as férias bonitinho, tá aqui, ó. Concessão, período aquisitivo, tá? 2025, 2026, tá? Período aquisitivo, 2025, 2026, tá? E aí tinha que conceder nesse período concessivo aqui de 2026 a 2027. O empregado tirou férias. Férias foram concedidas dentro do período concessivo. Tá? Só que o pagamento não foi realizado, foi realizado com atraso. E aí? O que acontece? Vem a súmula 450 do TST e dispõe o quê? Férias, gozo na época própria, pagamento fora do prazo, dobra devida. Artigos 137 e 145 da CLT.
é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o texto constitucional, com base no artigo 137 da CLT, quando, olha só, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do mesmo diploma legal. E qual que é esse prazo? É aquele prazo de 2 dias. Tá? Lembra que eu comentei com vocês aqui, ó? Vou voltar aqui. O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no artigo 143 serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. Tá? É isso que está dizendo a súmula. Então, aqui, exemplificando novamente, tá? Eu vou sair de férias dia 30/8 de 2025. O pagamento das minhas férias tem que ser quando? 2 dias antes de eu sair de férias. Então aqui teria que ser no máximo até o dia 28/8. Perfeito? Mas o empregador não fez o pagamento dia 28/8. Ele fez o pagamento no dia 30/8. Tá? E aqui eu tô sendo bonzinho, porque ele poderia ter feito o pagamento dia 15 de setembro, tá? Dia 2 de setembro, ou 2 de setembro, ou não poderia nem ter feito. Mas ele foi lá, fez o pagamento que dia? Dia 30 de agosto, no dia que eu ia sair de férias. A súmula 450 do TST, ela é clara. É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o texto constitucional, com base no artigo 137 da CLT, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do mesmo diploma legal. Tá? Mas, vamos lá. O professor Mauro Schiavi, ele entende que esse pagamento deveria ser um percentual por dia de atraso e não pagamento em dobro. Porque, se as férias foram regularmente usufruídas, o atraso no pagamento deve gerar uma multa proporcional ao atraso, uma vez que o pagamento em dobro gera punição exacerbada e desequilíbrio contratual. E eu concordo com ele. Porém, nós tivemos uma ADPF, a ADPF 501 de Santa Catarina, que questionou o quê? A constitucionalidade da súmula 450. Quais foram os posicionamentos? O primeiro, pela constitucionalidade da súmula 450. O artigo 137, ele prevê a dobra, combinado com o artigo 145 da CLT, que prevê o prazo de 2 dias, impondo a obrigação do pagamento das férias no prazo de 2 dias, sob pena de pagamento em dobro. Então, o primeiro posicionamento é pela constitucionalidade, uma vez que nós temos dispositivos na CLT que determinam o pagamento com antecedência de 2 dias. E se não for pago com antecedência de 2 dias, vai gerar o quê? O pagamento em dobro. E nós temos aqui o quê? O posicionamento da inconstitucionalidade. E diz o seguinte, que o verbete sumular viola os princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes, por criar sanção ao empregador sem correspondente previsão legal. E, de fato, na CLT não consta isso. Bem, qual foi a decisão final? Em agosto de 2022, o plenário do STF julgou essa DPF o quê? Procedente. Declarou que deixa até grifado em letras garrafais aqui em negrito, inconstitucionalidade da súmula 450 do TST. Invalidou as decisões judiciais não transitadas em julgado que aplicaram a sanção do pagamento em dobro com base no artigo 137 da CLT. Tá?
Aqui, deixa eu mudar aqui, porque deve ter sido o corretor. Aqui, pronto. Vamos mudar aqui, ó. Com base, tá? Base no artigo 137 da CLT. Então, a partir desse julgamento, a Justiça do Trabalho não poderá mais aplicar a pena de pagamento em dobro da remuneração das férias e 1/3 se houver o atraso no pagamento. Tá? Mas atenção, olha só, gente. Atenção aqui, ó. Deixei bem em negrito aqui pra gente prestar bem atenção nisso daqui, ó. Atenção, tá? Atenção. Opa. Aí, tá. Atenção aqui. Por quê? O pagamento em dobro pela não concessão das férias no período concessivo continuam o quê? Continuam válidas, tá? O pagamento em dobro pela não concessão das férias no período concessivo é válida. Tá? Opa. Vou pegar a caneta aqui que fica mais fácil, tá? Ela é válida, tá bom? Ela é válida, conforme dispõe o artigo 137 da CLT. O que não pode mais é pagar a dobra pelo não pagamento das férias com 2 dias de antecedência, conforme dispunha a súmula 450 do TST. E se houver condenação contrária ao decidido pelo STF, cabe você, advogado, ingressar ou com uma reclamação constitucional, ou fazer uma impugnação à execução, ou até aí propor uma ação rescisória. Tá certo? Então, hoje em dia, o que acontece? Com relação ao não pagamento anterior a 2 dias da data que a pessoa vai sair, que o empregado vai sair de férias. Se não pagar 2 dias antes, pagar depois, mas a pessoa usufruiu das férias, não vai ter pagamento da dobra, tá bom? Nem da dobra, nem de 1/3. Mas, se o pagamento da dobra, ele tiver origem pela não concessão das férias no período aquisitivo, aí sim vai ocorrer o pagamento da dobra. Certo? Estamos entendidos? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, já deixem aqui nos comentários que eu vou conversando com vocês. Perfeito? Então, ó, hoje eu expliquei para vocês férias coletivas, remuneração e abono, tá? Expliquei para vocês a inconstitucionalidade da súmula 450, quando é pago a dobra e quando não é paga a dobra das férias, tá bom? Na próxima aula eu vou finalizar esse tema de férias, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, curta, comente, compartilhe os nossos conteúdos. Um forte abraço e até a próxima aula.